Boa noite. Ex-funcionárias terceirizadas cobram de empresa o pagamento de direitos trabalhistas. A auxiliar de limpeza Darla disse que conforme o tempo passa, a situação fica ainda mais complicada. Nos próximos dias, o grupo vai receber a última parcela do seguro-desemprego. O PF agradece o apoio do Legislativo na aprovação de convênio para o combate à pandemia. O papel da Câmara foi determinante, a sensibilidade de identificar essa problemática, de entender que essas populações são populações que precisam de um cuidado mais direto e de aprovar esse projeto aí, então proposto pelo Poder Público, pela Universidade. O governo federal intensifica ações para tratar problemas de saúde mental na população. Nós estamos olhando além dessa crise que se coloca de forma mais imediata e atuando de forma propositiva no enfrentamento de todas essas condições que podem fragilizar o cidadão brasileiro. Famoso psiquiatra forense será um dos convidados da live que vai discutir a alienação parental. Creio que esse debate, que vai se dar no dia 30 de setembro, poderá esclarecer muitos pontos e abrir a cabeça dos pais, dos parentes e também dos membros do judiciário para que tomem determinadas atitudes. A sessão plenária de quarta-feira começou com um espaço de comunicação de líderes. E o tema principal das manifestações dos vereadores foi o não pagamento de direitos trabalhistas por parte de uma empresa que prestava serviços terceirizados para o município. Ex-funcionárias da CCS Serviços Terceirizados procuraram a Câmara de Vereadores para relatar a dificuldade. Cerca de 300 profissionais que atuavam nas escolas do município há 3 anos tiveram os contratos encerrados em abril. Desde então, elas reivindicam da empresa com sede em Cachoeirinha o pagamento de direitos trabalhistas. A auxiliar de limpeza Darla disse que conforme o tempo passa, a situação fica ainda mais complicada. Nos próximos dias, o grupo vai receber a última parcela do seguro-desemprego. Logo que essa empresa entrou, pagavam direitinho, né? Aí, no final do contrato agora, desde janeiro, daí começaram os atrasos. Aí veio a pandemia, né? E as férias também foram parceladas. Aí, no caso, estava havendo atraso também, né? Aí começou os atrasos. Daí veio a pandemia. Em março, em abril, a prefeitura rescindiu o contrato, né? E desde ali foi retido um dinheiro, foi pago só o salário para nós. E há 1 mês e meio saiu R$ 1.500. Foi o que saiu, de 3 anos que a gente trabalhou. O que nós viemos aqui hoje reivindicar é um seguro que a prefeitura tem, que eles podem acionar. Então, a gente pede agilidade nesse processo para nós poder receber, o que é nosso direito. O dinheiro que a gente tinha já foi utilizado e que nós recebemos foi muito pouco. Para 3 anos você trabalhar e receber só o fundo de garantia e o salário do mês de março, que eles descontaram um monte de coisa também. Então, né, a situação assim tá complicada para essas mulheres. Eu, como escuto elas, muitas me ligam também chorando que não tem nada para comer em casa. O líder da oposição na Câmara, Luiz Miguel Chais, foi o primeiro a se manifestar na tribuna sobre o assunto. O vereador comentou que o descaso de empresas terceirizadas com os funcionários contratados é um problema que se repete independentemente de governo. Porém, lamentou o fato do histórico da CCS não ter sido considerado. A situação da CCS, ela já vem se estendendo há muito tempo, vereador Saul. Vossa Excelência e os demais vereadores são sensíveis ao trabalho delas. E não é desta administração, meninas. Já ocorreram
episódios em outras administrações, de empresas que vêm de fora, que explora o trabalho de vocês, que saem aqui de Passo Fundo, que deixam vocês penando sem lhes pagar os seus direitos, fazem um verdadeiro estelionato com vocês e vão embora. Primeiro que eu falei, Balsa, que outras administrações, inclusive a minha, já fez esse tipo de contrato. Com um diferencial. Com um diferencial. Esta empresa que foi contratada já tinha dado problema lá em São Leopoldo. Já tinha dado problema em Santa Cruz. Já tinha dado problema em Osório. E que não lhes pagaram 3 anos de rescisão, não pagaram férias, tem um seguro, um tal seguro que ninguém sabia, e que agora estão sabendo, e que ninguém sabe o valor, e que vocês não recebem, e que vocês não já cortaram as suas luzes, as suas águas, vocês não têm alimentos. Da base governista, o líder Ronaldo Rosa também comentou o caso. O parlamentar informou que o município está com os pagamentos em dia com a empresa e que, neste momento, cabe à CCS Serviços Terceirizados honrar a dívida com os trabalhadores. A prefeitura não ficou devendo sequer 1 centavo para a empresa que acabou falindo e deixando as trabalhadoras nesta situação. Entretanto, o que essa empresa tinha para receber da prefeitura, que foi depositada em juízo na Justiça do Trabalho, que foi quem organizou o pagamento de pelo menos parte dos direitos dos trabalhadores, não foi o suficiente para cobrir tudo. Mas aí é uma questão que foge da alçada da prefeitura. A prefeitura tinha um contrato com essa empresa e a prefeitura cumpriu na risca esse contrato, pagou integralmente todos os valores que esta empresa tinha direito a receber. E ainda faltou, e a prefeitura não tem como pagar além do que estava no contrato, sob pena de cometer aí uma improbidade administrativa, né? Então, agora é uma questão judicial, e a gente, inclusive, pede para que a própria Justiça do Trabalho, o juiz que está a par disso, ou a juíza que está com esse processo na mão, que a gente possa ter finalmente uma decisão rápida. Essa empresa, ela pode não ter mais recursos, ela faliu pelo menos aqui em Passo Fundo, mas ela presta serviços em outras cidades do estado. E com certeza essa empresa deve ter bens, né? Então o que a gente está sugerindo é a apreensão de bens, para a venda desses bens e para pagar os trabalhadores que ficaram a ver navios. A gente sabe que parte dos direitos foram pagos, mas uma outra parte ainda não foi paga, e a gente também está junto com as trabalhadoras nessa questão, na busca por uma solução que agora, repito, depende exclusivamente de decisão judicial. O presidente Saul Spinelli falou sobre a necessidade de aperfeiçoar a Lei Nacional das Terceirizações, com medidas que obriguem as empresas prestadoras de serviços a cumprirem com suas obrigações perante o poder público e os contratados. Na verdade, o que a gente preconiza com isso? Primeiro, um respeito à Lei 8666, que é a Lei das Licitações da década de 90, que é uma lei federal, que prevê a licitação e que é aberta para todo o Brasil. Nós devemos atualizar esta lei. Os cuidados devem ser tomados, legais, mas muitas vezes a empresa que vem de outros estados, de outra cidade, elas trabalham por um tempo e depois deixam os funcionários desguarnecidos, sem pagar os direitos, sem pagar INSS, sem pagar fundo de garantia. E o município, ele é solidário, mas ele também só pode pagar se houver uma decisão judicial. Eu sugiro que a gente faça uma discussão, não é nem o primeiro e nem o último caso disto, e não é só em Passo Fundo, para que se crie, primeiro se analisa essa lei, se modifique, mas tem que ter um depósito de, no mínimo, um calção no valor da folha de pagamento. Para esse calção ser usado para o pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários, que estão aí sem receber os seus direitos e passando uma série de dificuldades financeiras. E ainda em sessão plenária, os vereadores votaram e aprovaram o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que altera a estrutura da Secretaria de Administração.
Com isso, o Núcleo de Gestão pela Qualidade será transferido da Coordenadoria de Recursos Humanos para a Coordenadoria de Tecnologia da Informação. A mudança não resulta na criação ou aumento de despesas para o município. E o Jornal da Câmara apresenta agora um trecho da última coletiva do governo federal sobre o enfrentamento à pandemia. O secretário Hélio Angotti Neto anunciou medidas para tratar problemas de saúde mental dos brasileiros. Nós já estamos nos preparando para o enfrentamento da quarta onda da pandemia, como ela é conhecida, um adoecimento mental da sociedade, quando uma série de doenças provocadas pelas mudanças bruscas e pelo medo da Covid-19 geram consequências na saúde mental. Isso pode envolver situações de estresse, ansiedade, transtorno bipolar, irritação, medo, paranoia, insônia, enfim, várias condições. Diante desse contexto, o Brasil foi um dos pioneiros nessa discussão e na preparação de medidas efetivas para ajudar a população a enfrentar todas essas dificuldades. Nós estamos olhando além dessa crise que se coloca de forma mais imediata e atuando de forma propositiva no enfrentamento de todas essas condições que podem fragilizar o cidadão brasileiro. Temos vários medicamentos para a saúde mental disponíveis no SUS, sendo que no componente básico da assistência farmacêutica temos 22 fármacos em 49 apresentações, tudo isso consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, e nós estamos prevendo aí já está publicado em portaria um repasse para aquisição de medicamentos voltados à saúde mental. Então, diante desse cenário desafiador que se coloca à frente, nós já temos aí a previsão de um repasse orçamentário destinado aos municípios para fortalecer o poder de compra da farmácia básica. Então, nós estamos ajudando os municípios a adquirirem os medicamentos necessários para o enfrentamento de todos esses problemas de saúde mental. E o impacto orçamentário é de R$ 649.833.472. Os medicamentos que poderão ser obtidos, eles constam, então, na farmácia básica, e incluem ácido valproico, carbamazepina, lítio, clonazepam, triptilina, vários medicamentos que normalmente são adquiridos por meio de planejamento a nível municipal. Então, nós estamos fortalecendo esse poder de compra para que os municípios possam fazer o estoque necessário para o enfrentamento dos próximos meses. Temos, então, esse aporte de mais de 649 milhões para a saúde mental. Isso foi publicado na Portaria 2.516, de 21 de setembro de 2020, publicada no dia 22/9. E veja a seguir, programa Redes de Cuidado Territoriais para o Enfrentamento à Covid-19 atende 700 pessoas por semana. Iniciativa foi possível graças a um convênio aprovado pelo Legislativo. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie. Diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale. Denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público. Sim, Serviço de Informação à Mulher. Ou pelo 180. Realização: Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos. Buenas gauchada, eu sou o Hermosito e estou aqui para te fazer um convite para lá de especial. Vamos mostrar o nosso valor e bravura com um ato de solidariedade. Venha doar sangue. Ainda te lanço um desafio. Tu que faz parte de alguma entidade tradicionalista, te inscreve e participe do nosso concurso de poesia gaúcha com o tema Doação de Sangue. As melhores poesias serão premiadas no mês de novembro e serão publicadas em um livro. A entidade que trouxer mais integrantes para serem doadores receberá um troféu de parceiro amigo. O regulamento de como participar, datas e tudo sobre o desafio estão disponíveis no site hsvp.com.br.
Essa iniciativa conta com a parceria da 7ª Região Tradicionalista, Movimento Tradicionalista Gaúcho, Academia Passo Fundense de Letras e Universidade de Passo Fundo. O combate ao coronavírus depende muito do esforço e união de todos. Por isso, foram criadas em Passo Fundo as redes de cuidado territoriais que devem atender cerca de 50 mil pessoas. O programa é resultado de um convênio firmado entre o Poder Público e a Universidade de Passo Fundo. Em visita à Câmara de Vereadores, a reitora Bernadette Maria Dalmolin reafirmou a parceria da instituição com o Legislativo. Ela apresentou um relatório do trabalho social desenvolvido pela UPF desde o início da pandemia. A doutora explicou que, com a suspensão das atividades acadêmicas, a universidade direcionou toda a sua estrutura para ações de enfrentamento à crise e para o cuidado com as pessoas. Colocamos toda a estrutura da universidade, quer seja os seus laboratórios, os seus professores, alguns estudantes que poderiam estar em ação, a serviço da comunidade, confeccionando EPIs, máscaras, face shields, desenvolvendo exames PCR para a população, fazendo teleatendimento, telemonitoramento, acompanhando, enfim, as necessidades que a comunidade tinha naquele momento inicial da pandemia. Com o decorrer desse processo, nós continuamos esse trabalho e fomos aprimorando, em parceria com a Prefeitura Municipal, alguns desses projetos. Dentre eles, o Rede de Cuidados Territoriais, que é um projeto que integra tudo isso e vai ao encontro da comunidade, em especial das comunidades vulneráveis, para cuidar em loco dessa comunidade, identificando primeiro se essa comunidade tem sintomas compatíveis com a Covid-19, então ela vai fazer todo um rastreamento para que as pessoas sejam identificadas nessa sintomatologia e, em caso de serem identificadas, elas possam seguir todo o protocolo, até um cuidado mais amplo da saúde, buscando identificar nas famílias se há pessoas com problemas de saúde, se as pessoas continuem fazendo seus tratamentos, se elas tiveram tratamentos interrompidos, se elas apresentam novas necessidades, se elas apresentam algum tipo de problema que requeira o cuidado da saúde. Então, nós estamos com uma equipe bastante significativa, multiprofissional, de professores e estudantes, todos os dias, nesses bairros elencados da cidade, fazendo esse trabalho que, de fato, se constitui numa rede de cuidados intensivas. Lá nós estamos prestando o nosso apoio, o nosso saber, nos apropriando também de todo um saber que tem na comunidade, para que assim possamos cuidar melhor uns dos outros nesse tempo tão difícil. A reitora também aproveitou para parabenizar os vereadores pela agilidade e aprovação do projeto que autorizou a instituição a firmar um convênio com o Executivo. A lei deu origem ao programa Redes de Cuidado Territoriais para o enfrentamento à Covid-19. Desde julho, 700 famílias em situação de vulnerabilidade são visitadas por semana. A expectativa é atender 50 mil pessoas. O papel da Câmara foi determinante, a sensibilidade de identificar essa problemática, de entender que essas populações são populações que precisam de um cuidado mais direto e de aprovar esse projeto aí, então, proposto pelo Poder Público, pela Universidade. Esse trabalho, eu diria que é um dos trabalhos mais sensíveis para o enfrentamento da Covid no território, porque as pessoas estão assustadas, elas têm dúvidas, elas têm medos, elas têm realmente
pavor, às vezes, de buscar um serviço, necessitando desse serviço. Então, nós estamos lá, apoiado por esses recursos que foram possíveis de serem buscados, estendendo a mão e oferecendo um rol de cuidados, fazendo com que as pessoas se conectem com serviços, né, com outros profissionais, com especialidades, com medicamentos, com todo o cuidado de vigilância necessário. Então, realmente, é um trabalho de grandíssima relevância e, certamente, ele tem contribuído para que nós estejamos, né, consigamos enfrentar essa pandemia aí com um pouquinho mais de tranquilidade. Sobre o retorno das atividades acadêmicas, a UPF optou por segurança manter o atual modelo até o final do primeiro bimestre, com parte do ensino presencial e parte à distância. Por enquanto, estamos com o modelo híbrido, né, tomando todos os cuidados, as nossas atividades que podem ser realizadas remotamente estão sendo realizadas, e as atividades práticas, principalmente desse grande grupo que envolve a saúde, elas estão sendo realizadas em campo, nos laboratórios, nos atendimentos, e nós vamos continuar fazendo essa frente, dando nosso suporte, né, realizando os testes, realizando o teleatendimento, fazendo toda essa retaguarda que nós temos feito aí, colocando serviços de pesquisa também à disposição da população, para que a gente possa retribuir, né? Retribuir à comunidade tudo aquilo que ela nos deu. A Universidade de Passo Fundo é uma universidade comunitária, ela nasceu da comunidade e ela continua a serviço da comunidade. Nós desejamos estar sempre próximos e tudo aquilo que a gente puder fazer para que essa comunidade eleve os seus patamares de saúde e de vida, nós faremos. O tema da alienação parental tem se tornado muito frequente nas varas de família, especialmente pelos efeitos e consequências negativas que geram em crianças e adolescentes envolvidas no processo. Pensando nisso, a Câmara de Vereadores e a Universidade de Passo Fundo realizam no dia 30 de setembro uma live sobre a problemática. Um dos convidados do debate virtual será Guido Palomba, psiquiatra forense renomado no país. Eu quero cumprimentar Passo Fundo, a comunidade de Passo Fundo, por trazer este tema que é extraordinariamente importante, por vários motivos, para ser debatido. Porque quanto mais se debate, melhores serão as soluções. E eu costumo dizer que a alienação parental, hoje em dia, no Brasil todo, é uma verdadeira praga forense. Porque o que é isso? Os cônjuges, seja pai, seja mãe, quando eles se separam, eles acabam utilizando o filho de tenra idade para atacar o outro. Então, é o uso de uma criança para atacar o outro cônjuge. E isso, o que acontece? O grande prejudicado, o maior prejudicado de tudo é a criança inocente. Então, eu creio que esse debate, que vai se dar no dia 30 de setembro, poderá esclarecer muitos pontos e abrir a cabeça dos pais, dos parentes, e também dos membros do judiciário para que tomem determinadas atitudes. E finalmente eu concluo a minha resposta dizendo que alienação parental quer dizer o seguinte: alienar é pôr de lado, pôr de parte, afastar. Então é afastar um cônjuge ou um familiar por meio de uma criança. Então, basicamente é isso. E eu acho que desta nossa reunião sairá uma série de condutas e eu diria, de resoluções possíveis de ser aplicadas em várias situações físicas e reais. Então, eu convido todos para que no dia 30 de setembro, podendo, estejam presentes. E eu tenho certeza também que, pelo nível das pessoas convidadas, eu também aprenderei muito.
Porque minha área é muito restrita, eu sou psiquiatra forense, é uma área restrita dentro da psiquiatria, e eu vou estar junto com pessoas de altíssimo nível do judiciário. Então eu penso que vai ser uma reunião bastante rica. Então fica o convite para que você acompanhe a live sobre alienação parental no dia 30 de setembro, às 7 horas da noite. A transmissão será feita pela página do Facebook da Câmara de Vereadores. E o Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição.